Fala aí, crente! Bem-vindos, galera, a mais uma edição desse Fala aí, crente que tá bombando. Deus tem abençoado, muitas views aí. Se você acompanha o nosso canal, você pode observar que a gente tá alargando a tenda falando como um bom assembleano. Então você é muito bem-vindo aqui a esse espaço, esse ambiente onde a gente troca ideia, aprende, se edifica, dá risada, tudo junto. Esse é o reino de Deus, um pedacinho do reino de Deus. Então, tô aqui com meu parça, Iago. É com a mão direita, né, mano? Ah, pode pá, né? Aí. Já comecei errado, você viu que deu até o... Meu Deus, não sabia nem o que fazer depois, é. inclusive. Era tipo cumprimento na pandemia, Você né, perdeu, irmão? mano. Era- Você perdeu. Eu lembro que uma vez, Nossa. já contando uma história aqui, eu lembro que Já começou com... eu fui cumprimentar um irmão da igreja, ele vai saber quem que é. Um que toca violão, que é casado com a Amanda. Eu fui... Sem citar nome. Eu fui cumprimentar ele e ele tinha acabado de chegar na igreja. Aí eu fiz assim, ó. Aí o cara fez assim, ó. Virou Eu sou uma- crente. E eu com medo de pegar Covid e o cara... cumprimento japonês. Exatamente. Cara, É isso aí. mas estamos recebendo aqui hoje uma honorável, digníssima convidada, irmã Bianca. Peraí, antes de passar pra Bia... Ah, Antes verdade. de passar pra Bia... Eu vacilando aqui, gente. Vou Dê perder uma o emprego, hein? atenção a esses recados, é padrão, vocês já sabem como funciona, mas não deixa de se inscrever aqui, tem uma galera É que isso assiste aí. que não é inscrita, comenta, curte, manda o seu comentário aí, o que você tá achando, se você assistiu até o final, se não assistiu até o final, o que você achou da convidada, pode xingar a convidada, não tem problema nenhum. Ela aguenta a porrada, aguenta o baque. E é isso aí, pessoal. Deus não esqueçam de resolve seguir a por mim. gente nas redes sociais também, Instagram, TikTok, Facebook da igreja, e todas as nossas mídias vão estar aqui, que o Nildão vai fazer a boa. É isso aí. Então, é importante que a gente pense que é uma forma de divulgação do evangelho, viu, galera? Então, compartilha mesmo, conforme o Iago falou aí, que com certeza alguém pode ser alcançado por isso. Bianca, vamos lá. Quero que você comente pra nós aí onde vive, o que come, o que faz, de onde veio, pra onde vai. Espero que pro céu, creio que sim. Amém. Então, traz aí pra gente um pouco de quem é você e tal, que aqui o Fala aí Crente tem muito esse caráter pessoal. Tá bom, vamos lá. Bom, Bianca, né? Eu tenho 31 anos, moro sozinha, Uhum. vim da Bahia. Olha aí, que cidade? E Jequié, Chique. sudoeste da Bahia. Tem uma galera na Viliara da Bahia, né? Tem. Alô, baianos. Tem. Isso, dá um salve pra galera lá. Você então, né? Ah, baiano não sou suspeito pra falar. Jura? Nossa, piadinha Mas que interna. bom. E até os 14 anos eu vivi lá, né? E a cidade que eu nasci até é conhecida por Cidade Sol. Cidade do Sol? Cidade Sol, porque a temperatura média da cidade é 42 graus. Maravilha. Meu É. Deus. E tô com a melanina assim. Exatamente. Transparente assim, Uhum, né? por Eu isso- vivia no sol. Por isso você veio pra cá. Já correu do clima. E aí, quando chegou na transição do ensino fundamental, que na minha época era, né, a 8ª série pro primeiro ano. Minha época também. A viu? minha também. Quer dizer, bom. a minha. Eu não sei. Eu acho que era a 8ª série, depois Ah, mãe, velha é você, mano. Calma aí. Não, eu tenho sou dúvida mais sobre- velha que vocês dois. Isso é verdade. Juntos, mentira. Olha, ela lançou essa logo no começo. Não, deixa ele. Ela vai devolver. Ainda tem agora, podcast ainda, cara. agora eu sei que eu acerto, tenho que acertar o joelho dele. É. Ah, Tava pode contando crer. que eu tenho juros É, Caramba, entendeu? mano. Tivemos um antes ali. Sempre bom saber as fraquezas do inimigo. E aí minha mãe já morava aqui, eu morava na Bahia com minha avó e meu irmão e alguns primos. E aí nessa época de transição minha mãe falou pra eu vir pra cá pra aproveitar e fazer um curso técnico e tal. E aí eu vim morar com ela e comecei a estudar e fazer o curso técnico. Foi até quando eu conheci a Assembleia de Deus, que lá eu congregava numa igreja, num ministério pequeno, que começou assim... a gente tem aquelas cristocidências, né, no decorrer de toda a vida. E essa igreja começou na garagem do lado da minha casa. Numa época até que meu avô adoeceu e minha avó ouvia o culto enquanto meu avô tava acamado. Uhum. E aí quando eu vim pra cá não tinha esse ministério, então que se aproximava mais das doutrinas e tudo era a Assembleia de Deus e tinha uma próxima à minha casa e fui, e aí depois até chegar
no Vilhara, né? Foi Santa Maria, Recanto das Rosas, Santa Maria, depois Sede, depois Vilhara. Nossa, andou bem. Olha, caramba. E aí tô no Não Vilhara. vou nem perguntar qual é a preferida, hein? Não vou perguntar. Vou dizer que de 17 anos que eu tô aqui, 7, acho que 7 para 8 eu tô no Vilhara. Legal. Bom tempo Então, já. Bom tempo. Aí já responde sua pergunta, né? Olha, muito Puxando a bom. sardinha, né? Puxando o saco. Isso, exatamente. Pô, que legal, Bi. Então o ministério que você tava na Bahia se aproximava bastante da nossa igreja, assim, Sim, o jeitão, tudo. Sim. Legal. Até a gente usava toda a revistinha, tudo. Aí teu irmão veio contigo, não é? Não, o meu irmão veio um ano depois, Ah, tá. quando nossa avó faleceu. Aí ele ficou morando com ela. Mas ele, Era crente também ela? na verdade, nós fomos pra igreja por causa dela. tá. Minha avó foi a presente de Deus na minha vida em todos os sentidos. Vó, a gente sabe que é um negócio. E ela foi quem, assim, orou e trabalhou muito pra gente ir pra igreja, né? E aí levou. Querendo ou não, a gente ia pra igreja. Uhum. E aí a gente foi indo e cada vez mais participando, né, das festividades, dos trabalhos. Aí veio a convenção, inclusive hoje, na verdade, hoje é dia Hoje é 7. 7. Então, dia 4 fez 19 anos. Caramba. Olha. E aí Que o seu ego, a morte do seu ego fez aniversário, né? vem morrendo aí. E no dia que eu aceitei a Cristo, foi por causa de um hino me tocou muito. Na época eu ouvi pela voz da Fernanda Brum, o Espírito Santo. Que legal. E hoje, na hora que eu encostei o carro ali fora, tocou o Espírito Santo. Eita, tá E forte. aí, assim, trouxe a memória um pouco de toda a história, sabe? De todos os acertos, todos os erros, da maioria das experiências. Dá que a uma gente vai mexida na lembrar. gente, né? Aí mexeu um cadinho, assim. E aí, imagina. Um cadinho. Então, minha avó acabou levando eu e o Bruno pra igreja, a gente foi participando, graças a Deus estamos aí. Eu fiquei um tempo sem congregar, mas acabei voltando também. Maravilha. E hoje eu e meu irmão que somos da igreja. Meus pais ainda não, tem algumas pessoas da família que são, mas ainda da Bahia. E aí estamos aí, servindo ao Que Senhor. show, que legal. Você trabalha com o quê, Bi? Eu hoje trabalho com consultoria, que especializada no mercado fitness, academia, boxe, Olha. Aí saúde, sim. pilates, Aí, né? ó, já tá. Aí sim, aí sim. O Iagão aqui já Mulher tá. sábia. Mas tem sido desafio para mim, porque são 2 meses só É bem recente. nesse trabalho e vem de uma coisa totalmente diferente. Eu sempre anteriormente trabalhei com vendas de joias, então era um trabalho muito mais receptivo, né? Mas tem sido um desafio, assim, gostoso, Uhum. né? Lidar com pessoas, e lidar com os adolescentes, que antes eu particularmente tinha um preconceito e hoje eu prefiro Todo mundo tem, Bia. Hoje eu prefiro lidar Pode com os crer. adolescentes, tá? Do que com os Que jovens. fique mesmo? claro, né? Colocar ela pra liderar adolescente. Isso, Não. pode. Calma, respira. Bia, voltando Pode concluir, desculpa. Não, e tem sido esse desafio bom, assim, essas mudanças. Uhum. Queria voltar um pouquinho na parte familiar, né? Porque é onde a gente tem normalmente muito pano pra manga. E como é que é pra você hoje, ser vocês dois na sua casa, que você e seu irmão, né? Você mora sozinha, você disse? Moro sozinha. Há muito tempo? Você tomou essa iniciativa de sair de casa cedo? Como é que foi esse processo? Então, na verdade, eu sempre gostei de ter meu cantinho, de ter minhas coisas. E aí, quando eu comecei a trabalhar, minha mãe e meu padrasto foram construindo a casa, né, o sobrado. E aí a gente foi, assim, automaticamente, não sei te dizer um ponto divisor, né? A gente foi comprando nossas coisas e em um dos andares a gente foi montando o nosso cantinho, eu e o Bruno. Uhum. Aí foi montando geladeira, as Legal. coisas de casa e tudo. Aos pouquinhos. E aí quando eu comecei a trabalhar registrado mesmo, eu falei, não, vou topar o desafio de sair daqui, né? E aí aluguei um cantinho também próximo da casa dela e aí fui morar sozinha. Veio da Bahia pra cá, depois morou sozinha, então tem alguns passos de coragem aí, né? Verdade. Tem. Que precisa de fibra mesmo. Eu não sei se eu me adequaria a isso. Não são todas as pessoas que se adaptam, né? Você moraria sozinho? Eu acho que não.
Acho que não sou muito de gente assim, né? Não sei se vocês já repararam. Não. Imagina. Não, eu acho que, né? Eu não sou um livro aberto. Mas legal, Bi, porque a impressão que eu sempre tive mesmo da sua pessoa é uma pessoa de garra, uma pessoa raçuda, né? E a gente vê pelo caminho, pelas conquistas, pela perseverança. É uma pessoa estável. Parece até curioso falar disso, mas é algo muito valioso. Hoje você ser uma pessoa estável, uma pessoa que mantém o passo na caminhada, né, Iago? Uma pessoa que está ali consistente. Hoje a gente vive numa instabilidade, uma oscilação das pessoas muito grande. Né? Eu já ouvi uma vez dizer, e acho que isso vem com o tempo de convertida também, né, Bia? Eu acho que todo mundo tem altos e baixos. Claro. Mas eu já ouvi dizer que é como se fosse um... À medida que a gente... Logo quando a gente se converte, os altos e baixos eles são mais significativos, né? Então a gente tá muito alto, muito baixo, são muito mais alto. intensos tudo. O tempo todo. Mas quando o tempo passa, se você der um zoom um pouco mais ampliado, você vai ver pequenos altos e baixos, mas menos significativos e menos impactantes. Né? Verdade. Mas o que eu ia falar, na verdade, desde o início é como é que é aí você ser na sua casa, né? Na sua família, só você e seu irmão. Quem se converteu primeiro? Você? Foi ele? Como é que é esse processo para vocês de conviver com pessoas não cristãs? Na verdade, foi junto. E assim, a gente sempre teve a convivência com pessoas não cristãs. Né? A minha família antes era muito católica. E minha mãe e meu padrasto também são. Mas dentro da minha família paterna, existia muitos rituais, assim, né? Chegava... Principalmente dentro da Bahia. Hoje a gente separa um pouco mais sobre cada religião, os rituais. Mas antes era tudo, pra gente criança, era um só. Então minha avó paterna, ela fazia o almoço de Cosme e Damião, e aí colocava todos os netos no chão. Então isso sempre fez parte da nossa família, tá? O que a gente tem é que assim, vamos em todos os ambientes, participamos de tudo, mas existe... os limites e até onde a gente vai. E aí eu até brinco, o Bruno ele é muito mais fechado do que eu, assim. Já reparei. E então, digamos que o meu limite seja um pouquinho maior do que o dele. Ele é mais... É engraçado como o comportamento da pessoa traz um comportamento na fé, né? Verdade. E Deus direciona essas pessoas para fazer chamadas específicas e coisas específicas. Então, existem algumas pessoas que são mais... E não que você não seja, né? Esse ponto. Mas existem algumas pessoas que têm um zelo, né? E são marcadas por isso. Enquanto umas são mais ousadas e tudo mais. Curioso você falar isso. Pode crer. E Deus tem um jeito de abençoar cada um, né? Mesmo alguém sendo mais conservador ou sendo aquele perfil de investidor mais ambicioso, que já... Revolucionário, né? Se joga e né? tal, arrojado, Mas legal. Então legal. você, dos dois irmãos, você é a pessoa que é mais... assim, agressiva, talvez, né? Não sei. Entendi. Eu queria que você comentasse também do lance da Jocum, essa coisa toda. Eu acho legal, né, dessa trajetória do seu irmão, porque realmente, pelo menos é a mentalidade que eu tenho, tá? Na minha opinião, gente, fazer uma missão, já dando um spoiler aqui do que você vai falar, fazer missão, acho que é o nível mais profundo que um cristão pode chegar de entrega. Sim. Porque eu posso pastorear uma igreja aqui, Iago, e continuar indo no shopping com a minha família, posso continuar tendo meu trabalho e tal, enfim, eu posso... Enfim, agora o missionário, cara, você abre mão de coisas não só espirituais, não só... seu contexto, sua família, sua vida, seus amigos, qualquer... realmente, da sua vida e vai pra uma realidade totalmente diferente. É o que mais parece, talvez, com o que Cristo fez com os discípulos, né? Que é... Verdade. Abandona tudo e me segue. Sim. E, na verdade, o Bruno tem, contudo, hoje ele tem trazido um contexto muito novo, tá? Mas, até para introduzir o que aconteceu, ele trabalhou um tempo, aí mudou de emprego e falou, não, agora eu quero fazer algo, né? E aí ele foi buscando, entendeu que dentro das missões que ele fez, é um braço da Jocum. Ele fez no teórico no campo de Cosmópolis, aqui pertinho. E aí ele fez 3 meses de teórico, aí tinha também inglês, tinha tudo. E fez 2 ou 3 meses no Pará, no interior do Pará. E uma coisa que eu acho sensacional, e que talvez a gente seja pouco dita,
é que concilia a sua profissão com missões. Isso é Sensacional. sensacional. Incrível, cara. E aí o Bruno, ele é engenheiro civil e ele, né, começou lendo um livro que falava sobre, contando a história do êxodo, mas dando algo estrutural. Você já me contou desse livro. Isso aí é Como é que é o brabo. nome? Pra galera... Tá Eu bom. juro que eu vou O lembrar Nildão e eu, vai e eu colocar coloco, no... Não vai não! Ele não vai não! coloco lá depois, eu vou pegar com... E só pra quem não sabe, Jocum é uma escola de missões que é da Igreja Batista, se eu não me engano, né? Eu acho que eu acho que é a Igreja Batista que tem esse projeto já, ó, um tempão, e muitos são jovens que abrem mão mesmo das coisas, e o Bruno, o irmão dela, foi um dos que... E a diferença é que, no geral, a Jocum, você recebe doações, tá? E essa que o Bruno fez, ele mesmo, digamos assim, ele se sustenta. Legal. Aí ele faz a reserva e ele vai. Mais uma abnegação, né? Mais um negócio que, pô, Não você é- paga uma viagem, Não é né? uma temporada de férias, né? Você tem que investir suor. Você paga pra então você- ganhar almas. Você imagina, assim, ele chegou no interior do Pará, Capitão Poço, e Nunca nem ouvi falar dessa cidade. eu demorei um mês pra aprender o nome. Eu assim, nunca Capitão conheci ninguém Poço, da porque região você não norte, conseguia gente. fazer uma associação com nada, né? Capitão Poço. Não tem uma associação. Entendi. E aí eles levaram dança de rua, levaram skate. E aí começou a ensinar todo mundo. E aí você descobre que tinha algumas pessoas com autismo. E aí começou a trabalhar crianças que nunca tinham desenvolvido nada. Começou a desenvolver nesse sentido. E aí o fechamento você ensina nas escolas, depois você faz o fechamento na igreja. Muito legal. É muito legal isso porque há toda uma discussão hoje em dia do quanto a missão ela é colonial. O Twitter é um poço de de muitas discussões assim. Nossa. E eu já ouvi algumas coisas sobre, eu não sou especialista longe disso, mas é muito legal ouvir que esse trabalho missionário que é feito hoje, ele vem para servir aquela comunidade e se adequar aos costumes. Então ele não traz uma imposição de cultura, né? Perfeito. Ele traz o entendimento da cultura que tem, um serviço a isso e com certeza como o intuito final o evangelho, né? Exatamente. Você tem vontade de ir, Bia? Como é que é isso? Porque se seu irmão foi, talvez tenha um apelo pra você. Até porque ela tem um pezinho nesse negócio mais social, essa coisa toda, que já ela vai falar. Tenho bastante. Discorra, que agora eu quero... Deve ter pastor ouvindo aí. Eu acho que se eu puder definir, talvez, né, eu digo meu maior sonho, claro, é encontrar com o Senhor, mas se eu puder estipular um sonho abaixo disso, é montar um motorhome e sair por aí fazendo missões. Que legal! Que legal. Isso pega um pouquinho. O olho assim. até marejou. Eu nunca vi alguém falando de fazer uma parada dessa, sabe, cara? Então. Eu acho que Deus tá trabalhando com coisas novas mesmo. E não tenho a menor dúvida de que é um projeto no coração de Deus. Eu tenho certeza, Bianca, que uma chama que se acende no coração do cristão, ela não é à toa. Deus planta ela, ó. Isso é muito curioso que você falou, porque assim, eu acho que tudo vem muito de nossa história, tá? E aí eu levo para todos os âmbitos da nossa vida. Existem coisas que surgem no nosso coração que são além da nossa capacidade. É mesmo. E aí você fala, caramba, como que eu posso pensar num negócio desse, desejar um negócio desse, se não tem na minha família, se não tem no meu ambiente, só queima dentro de mim. E Eu tô assim, arrepiado aqui. Em todos- é forte, cara. em todos os âmbitos. Eu, por exemplo, fiz a transição de profissão. Eu simplesmente falei, Deus, tem alguma coisa queimando em mim que eu posso fazer algo para ajudar as pessoas. Para ir além de estar aqui e vender para alguém que chegar ou trabalhar uma venda. Para poder impactar mesmo a vida de algumas pessoas. E aí eu comecei um propósito e 3 dias depois eu recebi essa proposta de emprego. E a mesma coisa esse sonho. Não é algo que... eu não conheço ninguém que fez isso, né? O máximo que alguém vai sair é para montar um motorhome com a família e fazer um passeio, sei lá, Rota 66, uma coisa assim. Mas eu tenho esse sonho. Eu acho que vai ser muito legal E- quando você o realizar, assistir mais uma vez esse podcast. Que legal. E assim, eu acredito muito que é muito além
da minha capacidade, é muito além de tudo que eu vivi para dizer que é um sonho da Bianca. Glória a Deus. E esse sonho ele já principia de alguma forma, né, Bianca? Porque normalmente Deus sempre começa as coisas de baixo, do pequeno, do simples e de coisas que a gente não dá nada. Como você disse, eu só tenho a chama, só algo que queima, só teoricamente não tem mais nada além disso, né? Porém, curioso porque Deus já tem apontado algumas direções para isso. Na maior parte do tempo, Deus dá sinais de suas ações, né? Hoje nós temos um projeto lá em nossa igreja que Deus iniciou ele no seu coração. Hoje você está ativa nesse projeto. Esse projeto só melhora cada vez mais. E a gente queria que você comentasse um pouco aí do projeto Servir. Que é sensacional, inclusive. É confrontador. Você já foi? Fui, mano, uma vez. Eu fui uma vez também. Parece que foi uma vez pra... Foi uma vez Olha, só pra Por que dizer que você foi uma vez só? Pra dizer que foi, né? Muito bonito pra vocês. Contando da minha experiência um pouquinho antes da Bia explicar, assim, é confrontador, é perigoso, existe um risco de você estar ali. É verdade. Mas te incentiva a ter fé, né? Porque ter fé no trabalho, onde você sabe como é que lida com as pessoas, ter fé na igreja, onde você conhece todo mundo, ter fé na vida ordinária é uma coisa. Quando você sai da sua zona de conforto, quando você está lidando com pessoas que estão fora de cinta, às vezes, drogadas e no escuro ali, evangelizando, porque existe um trabalho espiritual muito forte sendo feito ali. Meu Deus. É você realmente se expor num nível onde eu, pelo menos a experiência que eu tive assim, foi... Eu lembro que me impactou no sentido de... Eu tive medo, assim, sabe? Eu tava ali, tem uma hora que eu olhei, eu vi muita gente, o ambiente tava acontecendo, eu falei, tá, mas peraí, o que tá acontecendo aqui? Fiquei bem alerta, assim. Então, no fim das contas, deu tudo certo, pra glória de Deus, e é um trabalho que tá cada vez mais consolidado, assim, né? Então, já tô falando muita coisa, eu deixo você concluir. Bom, o projeto Servir, assim, havia o desejo, né? Mais uma vez, surgiu esse desejo de fazer alguma coisa. Eu gosto muito do nome, inclusive. E aí o nome foi uma sugestão, porque eu estava conversando com um amigo e a gente falando, ele falou, Bia, é muito simples. É muito simples. O que vocês vão fazer ali? Falei, nós vamos servir e levar a palavra. Falei, tá aí o nome do projeto. Legal. Falei, Jesus é bom. Glória a Deus. E aí, conversando com o Gabriel, né, a gente conversa bastante sobre essas questões de igreja, da importância, né, da pessoa, do trabalho da igreja. E aí ele falou, tá bom, vamos falar com o pastor. Acho que a gente começou na ideia do projeto de ação social na igreja. Ele falou, vamos conversar com o pastor. E aí ele conversou com o pastor, de repente, vamos. E aí foi aquele, opa, vamos. Foi cair na ficha, né? E aí precisa estruturar uma equipe. E aí tem a Lu, que ajuda demais, tá ali sem toda palavras, hora. né? Ela e o Billy, assim, fora da curva, né? Inclusive parentes do Iago, pra quem não sabe. Meu tio, minha tia, né? E tem a Marisete, a Aninha, a Karen, tem toda. Hoje temos uma equipe consolidada, né? Pessoas que vão sempre. O objeto Servir consiste em nós mesmo fazemos a comida, fazemos em média de 50 a 100 marmitas, e levamos aos moradores de rua de Osasco. Levamos também roupas, kit de higiene, sempre com papel higiênico, sabonete, creme dental, escova de dente. Aí para as mulheres a gente leva absorvente, para os homens Presto Barba. Levamos roupas, cobertores, sapatos. E aí a gente faz esse trabalho. Começamos ali no mercado municipal. E aí, dependendo da quantidade de marmitas, a gente vai um pouco para a Rua da Estação. Às vezes chega na Maria Campos, mas ali a gente tem uma dificuldade porque é um ponto maior de tráfico de drogas. Então, às vezes, tem umas barradas. Mas é assim, fantástico. E de tudo, Deus tem me surpreendido muito, porque nós temos cada vez mais uma consolidação de adolescentes participando. É muito louco isso. Que legal, né? E aí você olha assim, você fala, caramba, os adolescentes estão aqui. E pra eles, assim... Não tem medo de morrer, né? Adolescente não tem medo de morrer. Arrisca, eu tô pensando né? em casar, você tá casado aí, adolescente tem o quê? Não vamos entrar nesse... No máximo ele perde a aula de amanhã. Então, mano. Exatamente. vamos entrar no mérito dessa questão, tá? E eles têm participado, e assim, a gente tem visto a mão de Deus. Porque
Porque uma coisa que aí o pastor Cícero também, que está sempre com a gente, ele fala bastante. Nós não sabemos se aquelas pessoas vão amanhecer vivas. Eita, olha. Infelizmente não sabemos. A incerteza é muito maior, né? E até perguntando assim, Bia, vocês já perceberam a rotatividade de pessoas no mesmo lugar? Por exemplo, gente que não apareceu mais, gente que tava lá. E vai saber o que aconteceu, né? Tem uma que, inclusive, lá perto da oficina do Billy, faleceu. Então, temos um outro caso também próximo ao mercado municipal. Faleceu. Às vezes, as pessoas vão para outros lugares, outras cidades, e você não sabe. Não sabe o que acontece. As probabilidades estatísticas da pessoa morrer ali é muito Nossa, grande, né? Meu Deus. E aí, conforme assim, não é que há uma rotatividade, no geral são as mesmas pessoas, tá? Por exemplo, fizemos agora na última segunda-feira do mês e todas as marmitas acabaram no mercado municipal. A gente não conseguiu levar em outro lugar. Que benção. Então tinha muito mais pessoas ali. Você vê muitos rostos que tá sempre, você conhece a história, você pergunta do filho e tudo, mas também tem muita gente nova que você ouve a história. E aí a gente ouve a história, a gente conversa, entende, ora, faz o apelo. Há conversões, infelizmente, há muitos presbíteros, muitos diáconos, muitos cooperadores da Assembleia, da Congregação, da Presbiteriana. Há muitas pessoas que estão ali. Se eu puder estimar, de 10 pessoas, 7 são desviadas da igreja. Então, assim, é um ponto de atenção muito grande, porque hoje nós temos um evangelho muito centrado a 4 paredes. Com certeza. E assim, como ouvirão se não há quem pregue, como pregar se ninguém se dispõe aí. Como que a gente pode fazer o apelo dentro da igreja se não tem nenhum não cristão, se não tem alguém que está afastado da igreja para aceitar esse apelo? A verdade é que a igreja e os cultos para a edificação da igreja, para a exortação da igreja, no fim das contas, né? A igreja como templo e como ambiente de culto, ela serve esse papel evangelístico, mas tá longe, muito, muito longe de ser a principal ferramenta. Só que a gente trata como se fosse a primeira opção. A gente trata como se fosse a única opção, muitas vezes, inclusive. Né? Então, quando se fala em evangelismo, normalmente mas para quê? Se a gente já tem o culto, a gente já tem trabalhos aqui, Exatamente. a gente já... E aí a gente tem um conforto muito, muito bom, né? Dentro da nossa igreja, nós estamos muito confortáveis no ar-condicionado, no banco. Então, a gente não tem, às vezes, uma percepção dentro do ambiente que vivemos. Nós somos o reflexo das 5 pessoas com quem mais convivemos, eu acredito muito nisso. Então, dentro do ambiente que vivemos, a gente não tem noção. Então, você pegar um adolescente que está lá bonitinho na sua escola, sabe, dentro do seu conforto, do lado, dentro da sua escola, certinha, tipo lá, o pai pega, leva para a escola de carro, vai para todo canto de carro. Você leva para um confronto de ver uma pessoa passando necessidade na rua, sem saber se vai acordar vivo. Verdade. Então, assim, cria visões de mundos. E Verdade. me surpreendeu porque a princípio eu falei, não, vai uma vez, não vai continuar. Então a gente teve muitas experiências sobrenaturais. Olha. A gente viu assim, ali é o diabo agindo. Eita. E Já vai selecionando uma aí pra contar. eu já posso dizer, ali da rua da estação tem uma passarela. Sei. Né? É dali saindo da loja da Garoto. Uhum. E aí a gente tava no pessoal ali, e aí de repente veio uma pessoa até nós, sai todo mundo. Ali tem algo a mais. Eita. Aí veio, que oração? Não. Aí foi lá sentido passarela, e de repente voltou assim, como diz lá na Bahia, pegou uma carreira. Chegou perto da gente assim, coisa de 2 metros, parece que tinha uma parede. A pessoa bateu e caiu. Eita lasque. Parou. Como se estivesse realmente correndo e achou uma parede no meio, bateu, caiu. Deus do céu. Foi pro lado, olhou pro outro. Glória a Deus, Jesus é bom. Meu Deus. Isso é um episódio de uma coisa, de Não. uma cena. E a treta, né? Imagina. E aí você vê assim, Deu medo, Bia? um encosta pro lado, outro encosta pro outro, aí você vê um adolescente olhando assim, vai pra trás do pastor Cícero, Como vai pra diz trás na do Bahia, Billy. meio ressabiado. Mas é muito interessante, assim, se viver essas experiências, são Deus que proporciona. Não, bem interessante, viu, Bibi? Porque
Realmente é necessário uma chamada para isso, e o que vocês colocaram aí é que assim, né? A igreja como organismo vivo, ela não perde o foco e o alvo. Agora, a igreja enquanto organização, ela está sujeita a uma perda de propósito. E é o que infelizmente a gente vê na maior parte, uma perda de propósito. Afinal, o significado da palavra igreja é eclésia, chamados para fora. E então a gente hoje está um pouquinho fora, enquanto instituição, né? Dessa visão da qual a igreja iniciou, e a igreja deve continuar, portanto, né? Acaba virando muito uma coisa... Uma vez um pastor, que inclusive pastoreou nossa igreja, falou, e isso eu achei bastante interessante. Hoje a gente, enquanto pastor, se preocupa mais com a manutenção dos membros de dentro do que conseguir trazer pessoas de fora. E um outro grande problema, que foi o dado que você trouxe aí, dessa experiência com o Projeto Servir, é que, às vezes, a gente até pode ser bom em gerar, porque, numericamente falando, não vou nem entrar no mérito o quanto isso é bom ou ruim, mas, numericamente, os pentecostais, principalmente da Assembleia de Deus, a gente cresce muito. Das igrejas que mais cresce, diferentemente das igrejas históricas, até com as mais tradicionais, né? Mais tradicionais, a gente cresce bastante os pentecostais, só que a gente perde muito também, perde muita gente. Isso se dá muito pela falta de profundidade, muitas vezes, né? O que você está falando é basicamente discipulado, né? É isso aí. Isso tá muito relacionado também com aquela ideia de que a pessoa se converte pela emoção. Então, pode acontecer, às vezes, um apelo exagerado, uma coisa que a pessoa vai lá na frente pelo emocionalismo e tal. E na rua, eu acho que isso é um pouco mais difícil de acontecer. Alguém porque vocês não... Assim, não tem música. O pessoal vai com a cara e com a coragem. Exatamente. Não tem o domínio dos crentes ali. Então, muitas vezes são minoria. Minoria, pode Às vezes sem eu desvantagem. lembro da vez, assim, da gente ficar até um pouco encurralado, assim. Começou a chegar gente de todo lado, eu falei, não, mas... Acho que a quantidade mínima que tivemos foram 14 pessoas. Então, é para entender até como que é feito. A gente chega, vai em 3, 4 carros, aí divide os carros com isopores de marmita, garrafas d'água, né? Levamos garrafinhas d'água assim. Boa ideia. Roupas e sapatos. E aí a gente encosta ali nas vagas do lado do mercado municipal, abrimos o porta-malas e as pessoas deduzem. Então, nós entregamos sempre a marmita, aí separa as roupas dependendo do tamanho. Então, elas vêm até nós e aí vão chegando muitas. A gente não pega uma caixa de som e fala do versículo bíblico, a gente não faz louvor, nada. Então, é muito conversa direta. Então, você conhece a história da pessoa. Tem um dia que você sai dali, que assim, horrorizadas. Então, quando eu participei de um projeto até no próximo ao Ceasa, e assim, foi algo que Deus usou muito para me despertar nesse sentido. Eu fazia com amigas esse trabalho, e a gente chegou e foi entregar uma comida para uma menina de 10 anos. E ela falou, você comeu? Tia, eu comi uma comida ali. Eu falei, quem te deu? Ela falou, eu deitei com um caminhoneiro em troca de uma marmita. E isso, sei lá, da pandemia pra cá, 3 anos, se olhar aqui do nosso lado e você acha que, sei lá, um negócio isolado é ou interiorzão, ou Ilha de Marajó. E tem um negócio desse. Você fala, e a gente tá aqui do lado, confortável. Então, assim, e agradeço muito, né, toda a disponibilidade, tanto do pastor Isaías, quanto hoje da equipe do Projeto Servir. Muitas pessoas que estão sempre na linha de frente, a Lu, o Billy, a Marisete, o pastor Cícero, a Ana Lívia, a Karen e todo mundo que está sempre ali no grupo ajudando. Quem ajuda com as doações para manter esse projeto, são só doações. Então, a gente tem essa abertura. Na nossa igreja, a gente tem essa abertura. Tem o Projeto Servir, tem ação social, tem assistência social. Então, a gente faz o dia da ação social, com corte de cabelo, aferição de pressão, todo o suporte. Então, a gente tem essa abertura e eu entendo que, graças a Deus por isso, é uma forma que Ele tem feito para expandir isso. Verdade. Porque nós estamos, né, dentro de onde é a nossa igreja, numa situação confortável que a gente consegue fazer isso. E, às vezes, muitas outras também não conseguem porque não tem recursos. Tem, às vezes, um sonho, tem um desejo, tem uma chamada, mas não tem o recurso. É verdade. E pra gente concluir, gente, esse papo maravilhoso, eu gostaria apenas de perguntar aí, Bi, claro, e depois o Iago também fica à vontade, mas
Eu não sei se você consegue dizer pra gente se houve uma Bianca antes e depois do Projeto Servir. Não sei que tipo de transformações ou alguma coisa que você poderia citar, talvez em uma palavra ou algo assim que, poxa, te acrescentou, te trouxe, te amadureceu. Como que você se sentiu nesse antes e depois aí? Eu acho que é aquele momento de desconstrução e construção, sabe? Certo. Se às vezes começa só com o intuito de eu posso fazer alguma coisa por alguém. Uhum. Mas às vezes o que a pessoa tá lá, a mensagem que Deus usa com uma pessoa para também te moldar, é a espada de dois Que gumes. engraçado. Então, A via de mão dupla. é muito isso. E só foi isso, na verdade só fez aumentar o desejo de que a gente pode fazer mais. E a gente não precisa de muito para fazer. Muito fantástico. Bia, e você falou um pouco, pra gente concluir mesmo, você falou um pouquinho antes da ideia do, quando seu irmão foi fazer missão e tudo mais, de servir alinhado com a profissão e tudo. A gente tem isso, o projeto Servir acontece às segundas, né? Como é que você acha que a igreja, a nossa comunidade local, pode servir mais de forma ordinária, no dia a dia? E como é que tem sido isso pra você, assim? O quanto isso impactou no seu dia a dia mesmo, sabe? Porque na missão lá, tá todo mundo... São algumas horas pra isso. Mas e como que isso vira chave pro dia a dia? Pro que é simples? Você, só até fazendo uma dentro, agora a gente trocou o projeto Servir para as quintas-feiras. Ah, é verdade. Eu tô bem. Então, é uma mudança agora. Então, a primeira Foi quinta-feira recente, que a então gente você vai tá fazer perdoado. esse mês. Ah, tá. tranquilo. Não, então era segunda-feira. Só para fazer a correção. Até quando você erra, você tá certo. Obrigado. E assim, na verdade, você passa a olhar o simples como extraordinário. Como toda Olha oportunidade aí. de fazer o extraordinário. O extraordinário é simples. É a mesma coisa de você olhar Deus como Deus grandão, sabe? Hoje eu até brinquei com o Gabriel, que eu fiquei sabendo que ia participar, que ia ser entrevistada quando cheguei aqui. E eu gosto muito do Salmo 139, porque ele fala, Meu né, preferido. da onisciência, onipresença, onipotência, e aí depois fala da gente. Então, assim, reconhece Deus como um Deus grandão, né, que cria todo o universo, todo o planeta, as montanhas, mas também um Deus singular, que ele sabe cuidar exatamente do seu problema, do seu coração, do meu, do Lucas, né, de cada pessoa. Ele sabe, é o Deus que você vai chegar à noite e falar, Deus, eu não estou bem. E ele vai, descansa aqui em mim. E aí vai trabalhar com você nisso. Então tem essas duas vertentes. Então ele conseguiu me mostrar esse lado de que a gente não precisa olhar para longe. A gente olha para o lado. Observa um pouco mais o lado. E às vezes não é questão de você fazer, eu tenho que ir para o morador de rua. Poxa vida, eu vou só olhar para o lado que o meu irmão não tá com uma expressão boa hoje ele tá mais quietinho que o normal. Então você ter essa percepção, além de você, sabe, olhar além do seu umbigo, isso é fantástico. Isso é unidade, isso é igreja. Verdade. Então, e aí você tende a... Quando você faz algo continuamente, tende a virar hábito e você passa a ver cada vez mais. Eu vejo só o Lucas, eu vejo o Iago, e aí eu vejo a Amabile, eu vejo a Flávia, e vou aumentando a quantidade de pessoas que eu vejo e observo. Glória a Deus. Aleluia. Muito bom, gente. Que noite maravilhosa, produtiva. Tem um hino do Mauro Henrique, Pequeninos, que fala muito disso que a gente falou hoje. E uma das frases que ele fala é: toda vez eu amo ao Senhor toda vez que eu amo a quem eu vejo, né? Então ele consegue amar a Deus ali nesse momento que contempla os pequeninos de Deus. Então, muito obrigado por sua participação, por sua audiência. Você é sempre muito reflexivo. bem-vindo. Não, o bagulho tá louco. Então, esse aqui é um lugar onde a gente é edificado. Não esqueça de compartilhar. Faça com que uma vida seja alcançada com isso aqui. Tem tanta gente usando, eu sempre digo isso, tem tanta gente usando as redes sociais, e às vezes até nós, para alguma coisa não tão produtiva. Então Fútil mesmo. Verdade. Então vamos usar para expandir o reino de Deus. Obrigado, Bianca, por sua participação preciosa, por nos acrescentar tanto aí. Eu tenho certeza que todos aqui fomos edificados. Com e é certeza. isso aí, galera. Valeu, gente. Obrigada. Deus continue abençoando a vida de cada um. Boa, verdade.